Baba Negra foi vista no chão com as crianças. O milionário viu e mudou sua vida. Roberto Almeida paralisou na porta do quarto infantil. Sua agenda executiva havia sido cancelada de última hora, algo raro em seus 15 anos, comandando a maior construtora de São Paulo. Chegara em casa mais cedo que o habitual, esperando encontrar silêncio e ordem como sempre. Mas a cena à sua frente o atingiu como um soco no estômago. Lara, a babá que cuidava de seus filhos gêmeos há 2 anos, estava deitada no chão sobre o tapete macio, abraçada com Miguel e Sofia. As 3 figuras dormiam profundamente e Roberto percebeu que ela havia tirado o cobertor de sua própria cama do quartinho de empregada para cobrir as crianças. Dona Lara? Sussurrou, mas ela não acordou. Roberto ficou ali parado, observando. Miguel, de 4 anos, tinha a cabecinha loira encostada no ombro de Lara. Sofia, igualmente loira e da mesma idade, segurava firme a mão da babá mesmo dormindo. A cena tinha algo de íntimo, de proteção maternal que o perturbou profundamente. Lara acordou sobressaltada ao perceber sua presença. Seus olhos se arregalaram de susto. Desculpe, Sr. Roberto, eu não ouvi o senhor chegar. Ela tentou se levantar rapidamente, mas Miguel resmungou dormindo, apertando mais o abraço. Fica aí, disse Roberto, a voz mais rouca que pretendia. Não acorde eles. Lara o olhou confusa, mas obedeceu. Roberto saiu do quarto em silêncio, mas não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Durante o jantar, servido como sempre pela governanta Teresa na sala de jantar formal, ele mal tocou na comida. Sua esposa Patrícia chegou às 10 da noite, direto de mais um evento beneficente. Usava um vestido azul marinho caro e falava ao telefone sobre detalhes de um leilão de arte. Acenou para Roberto distraidamente e subiu para o quarto sem perguntar sobre as crianças. Como foi o dia dos pequenos? Roberto perguntou para Lara na manhã seguinte, algo que jamais fizera antes. Eles são anjos, Sr. Roberto, respondeu ela, arrumando as mochilas da escolinha. Hoje a Sofia disse que quer ser professora como a tia Lara quando crescer. Tia Lara? É assim que eles me chamam. Ela sorriu timidamente. Espero que não se incomode. Roberto ficou em silêncio. Nos 2 anos que Lara trabalhava ali, ele mal havia prestado atenção nela. Sabia que tinha 28 anos, viera do interior de Minas Gerais e era extremamente pontual e discreta. Mais que isso, nunca se importara em saber. Naquela tarde, Roberto fez algo que jamais imaginaria fazer. Saiu da reunião de diretoria mais cedo, alegando uma dor de cabeça e foi para casa. Queria observar como era a rotina das crianças quando ele não estava presente. Estacionou na garagem e entrou silenciosamente pela porta dos fundos. Ouviu risadas vindas do jardim. Aproximou-se da janela da cozinha e espiou. Lara estava sentada na grama com Miguel e Sofia, e os 3 montavam um quebra-cabeças gigante. Tia Lara, conta a história do passarinho de novo, pediu Sofia. Qual passarinho, meu amor? Aquele que você viu na sua cidade quando era pequena. Lara sorriu e começou a contar sobre um bem-te-vi que fazia ninho na janela da casa de sua avó. Roberto percebeu que ela não estava lendo de livro algum, mas criando histórias a partir de suas próprias memórias. As crianças ouviam fascinadas, fazendo perguntas e pedindo detalhes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegou a hora do lanche, Roberto viu Lara dividir seu próprio sanduíche quando Sofia disse que ainda estava com fome. A babá comeu apenas metade de sua porção para que a menina ficasse satisfeita. Algo se apertou no peito de Roberto. Por que você não pediu para Teresa fazer mais lanche? Ele perguntou para Lara naquela noite, tentando soar casual. Não queria incomodar, Sr. Roberto. A dona Teresa já tem tanto trabalho. Mas você ficou com fome. Lara pareceu surpresa que ele tivesse notado. Estou acostumada, senhor. Não se preocupe comigo. Durante os dias seguintes, Roberto começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que Lara chegava sempre 15 minutos mais cedo e saía 15 minutos mais tarde. Quando as crianças se machucavam, era para ela que corriam primeiro.
Quando tinham pesadelos, gritavam o nome dela, não o dos pais. Uma manhã, Roberto decidiu trabalhar de casa. Instalou-se no escritório com vista para o jardim e pôde observar a rotina completa. Lara não apenas cuidava das crianças, mas as educava. Ensinava-lhes sobre plantas enquanto regavam o jardim, sobre matemática enquanto contavam os brinquedos, sobre gentileza quando um passarinho pousou na mesa do jardim. Viu só, Miguel? O passarinho confia na gente porque somos calmos e carinhosos, disse ela. Assim como vocês confiam na tia Lara e a tia Lara confia em vocês. Roberto percebeu que estava presenciando uma educação que nenhuma escola cara poderia oferecer. Lara ensinava com o coração, criando laços genuínos de afeto e confiança. No fim da tarde, quando Patrícia chegou do spa, Roberto tentou dividir com ela o que havia observado. Você reparou como as crianças adoram a Lara? Claro, Roberto. É para isso que a pagamos, não é? Patrícia respondeu sem levantar os olhos do celular. Não, eu digo, é diferente. Elas a amam de verdade. Que bom. Assim elas ficam entretidas e eu posso focar nas minhas atividades. Roberto sentiu um vazio no estômago. Quando foi a última vez que ele e Patrícia haviam brincado com Miguel e Sofia? Quando foi a última vez que os viram realmente, não apenas como tarefas a serem cumpridas? Na semana seguinte, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Cancelou uma viagem de negócios para Brasília e decidiu ficar em casa durante uma tarde inteira sem trabalhar. Queria tentar se conectar com os próprios filhos. Papai vai brincar com vocês hoje, anunciou na hora do almoço. Miguel e Sofia se entreolharam como se não soubessem bem o que aquilo significava. Brincar de quê, papai? Perguntou Sofia timidamente. Roberto percebeu que não sabia do que eles gostavam de brincar. Do que vocês querem? Podemos brincar de casinha, sugeriu Miguel. A tia Lara faz vozes diferentes para cada boneco. Vozes diferentes. Lara, que assistia à cena discretamente, se aproximou. Posso ajudar, Sr. Roberto. As crianças adoram quando fazemos teatrinho. Durante as 2 horas seguintes, Roberto se viu no chão da brinquedoteca, fazendo vozes de ursinhos e criando histórias malucas. As risadas de Miguel e Sofia ecoavam pela casa, um som que ele mal se lembrava de ter ouvido antes. Lara os orientava sutilmente, mostrando como despertar a imaginação das crianças. Papai, você é engraçado, disse Sofia, agarrando-se ao pescoço dele. Foi a primeira vez em muito tempo que Roberto sentiu o coração se aquecer de verdade. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto procurou Lara na cozinha. Ela estava preparando as mamadeiras para a madrugada e organizando as roupas para o dia seguinte. Lara, posso te fazer uma pergunta? Claro, Sr. Roberto. Como você aprendeu a cuidar tão bem das crianças? Você tem filhos? O rosto de Lara se entristeceu por um momento. Não, senhor. Mas cuidei dos meus 3 irmãos mais novos desde pequena. Minha mãe trabalhava em 2 casas de família, então eu que ficava responsável por eles. E onde estão seus irmãos agora? Em Minas ainda. João tem 16 anos e está terminando o ensino médio. As gêmeas, Ana e Alice, têm 12. Eu mando dinheiro todos os meses para eles. Roberto sentiu um nó na garganta. E seu pai? Não conheci meu pai, Sr. Roberto. Minha mãe criou a gente sozinha até... Ela parou de falar abruptamente. Até quando? Até ela ficar doente. Por isso vim para São Paulo, para conseguir um emprego que pagasse melhor e pudesse mandar mais dinheiro para eles. João cuida das meninas agora, mas é muito novo para tanta responsabilidade. Roberto ficou em silêncio, processando. Lara sustentava 3 irmãos com o salário que recebia. Mesmo assim, dava todo o amor e dedicação do mundo para Miguel e Sofia. Lara, você nunca pensou em aumentar sua escolaridade? Fazer um curso? Sempre sonhei em ser professora, Sr. Roberto, mas preciso trabalhar para ajudar minha família. Talvez um dia. E se eu te ajudasse a estudar? Poderíamos arranjar um jeito de você fazer um curso à noite ou aos fins de semana? Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. O senhor faria isso por mim? Você faz tanto pelas minhas crianças. É o mínimo que posso fazer. Nos dias seguintes,
Roberto se pegou pensando muito em Lara e em sua história. Começou a observar mais atentamente como ela interagia com Miguel e Sofia, como transformava momentos comuns em lições de vida. Uma tarde, presenciou uma cena que o marcou profundamente. Miguel havia quebrado um vaso de cristal caro da sala. Em vez de brigar ou contar para os pais, Lara se ajoelhou na altura dele. "Acontece, meu amor. Vamos limpar juntos e depois vamos pensar numa forma de você pedir desculpas para a mamãe e o papai, está bem?" "Eu não queria, tia Lara." Miguel chorou. "Eu sei que não queria. Acidentes acontecem. O importante é assumirmos quando erramos e tentarmos consertar. É assim que crescemos." Roberto, que observava escondido, se lembrou de como seu próprio pai reagia quando ele quebrava algo na infância. Gritos, castigos, humilhação. Lara estava ensinando responsabilidade através do amor, não do medo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Roberto teve uma conversa difícil com Patrícia. Contou sobre suas observações, sobre como Lara havia se tornado essencial não apenas para as crianças, mas para toda a família. "Roberto, você está exagerando. Ela é apenas uma babá. Uma boa babá, concordo, mas ainda assim uma empregada." "Não é apenas isso, Patrícia. Ela ama nossas crianças de verdade. E elas amam ela também. E qual é o problema nisso? O problema é que nós, os pais verdadeiros, somos estranhos na vida dos nossos próprios filhos." Patrícia ficou em silêncio por um momento. "Você acha que eu sou uma mãe ruim?" "Não acho que você seja ruim, mas acho que nós dois nos perdemos em meio a compromissos e obrigações sociais. Quando foi a última vez que você passou uma tarde inteira com Miguel e Sofia, sem o celular, sem pressa?" Patrícia não conseguiu responder. No fim de semana seguinte, Roberto propôs algo diferente. "Que tal se hoje fosse só nossa família? Sem eventos, sem compromissos, só nós 4. E a Lara? Merece um dia de folga. Ela trabalha demais." Foi um dia revelador. Sem Lara por perto, Roberto e Patrícia tiveram que realmente se conectar com as crianças. Descobriram que Miguel adorava desenhar e que Sofia tinha uma memória impressionante para histórias. Descobriram também como era difícil manter a atenção deles, como Lara fazia parecer tão natural. "Papai, a tia Lara sempre sabe o que fazer quando eu fico triste", comentou Sofia durante o jantar. "E o que ela faz? Ela senta comigo e pergunta o que está acontecendo no meu coração. Aí ela conta uma história que me faz sentir melhor." Roberto trocou um olhar com Patrícia, quando algum deles havia perguntado o que estava acontecendo no coração das crianças. Na segunda-feira, Roberto tomou uma decisão. Chegou em casa na hora do almoço e chamou Lara para uma conversa. "Lara, quero fazer uma proposta. Gostaria que você se tornasse mais que uma babá. Quero que seja tutora das crianças, que tenha voz ativa na educação delas. E quero pagar para você fazer pedagogia." "Senhor Roberto, eu não sei o que dizer." "Diga sim. Você merece e as crianças merecem ter você perto delas para sempre." Lara começou a chorar. "Muito obrigada, senhor Roberto, mas tem uma coisa... Meus irmãos em Minas, o que têm eles? João está sofrendo bullying na escola por ser o irmão mais velho cuidando das meninas. E as gêmeas, elas sentem muita falta de ter uma figura materna. Eu me sinto dividida entre cuidar deles e cuidar do Miguel e da Sofia." Roberto ficou pensativo. "E se trouxéssemos seus irmãos para São Paulo?" "Como assim?" "Temos uma casa de hóspedes nos fundos que nunca usamos. Seus irmãos poderiam morar lá. João poderia estudar numa escola boa aqui e as gêmeas também. Você estaria perto de todos." Lara ficou sem palavras. "Senhor Roberto, isso seria um sonho impossível." "Por que impossível? Você cuidou da minha família com tanto amor. Agora é minha vez de cuidar da sua." 2 semanas depois, Roberto estava no aeroporto de Congonhas esperando João, Ana e Alice chegarem de Belo Horizonte. Lara estava ao seu lado nervosa e emocionada.
Eles vão gostar de você, Sr. Roberto, disse ela. João é muito responsável para a idade, e as meninas são doces como anjos. Quando os 3 jovens apareceram na área de desembarque, Roberto entendeu de onde vinha a força de Lara. João, um rapaz alto e sério de 16 anos, segurava firmemente as mãos das irmãs gêmeas. Ana e Alice, de 12 anos, eram versões mais novas de Lara, com o mesmo sorriso tímido e os mesmos olhos expressivos. João, Ana, Alice, este é o Sr. Roberto que eu tanto falei para vocês, disse Lara, abraçando os irmãos. Muito prazer, disse João, estendendo a mão de forma educada. Obrigado por nos receber, senhor. Durante o trajeto até casa, Roberto observou a família reunida pelo espelho retrovisor. As gêmeas contavam tudo o que havia acontecido na escola. João perguntava sobre o trabalho de Lara. E ela parecia completa pela primeira vez desde que Roberto a conhecia. Em casa, Miguel e Sofia esperavam ansiosos para conhecer os irmãos da tia Lara. A integração foi imediata. João se mostrou paciente e carinhoso com os pequenos, e as gêmeas logo se tornaram irmãs mais velhas protetoras. Tia Lara, agora temos uma família gigante, exclamou Sofia, feliz. Patrícia, que inicialmente havia resistido à ideia, se surpreendeu com a dinâmica positiva. A casa, antes silenciosa e formal, se encheu de vida e risadas. João ajudava Miguel com desenhos, as gêmeas brincavam de boneca com Sofia e Lara supervisionava tudo com o coração transbordando de alegria. Porém, nem tudo eram flores. Algumas semanas depois, Roberto percebeu que João estava tendo dificuldades na nova escola. O menino, acostumado a ser o provedor emocional das irmãs, se sentia perdido sem essa responsabilidade. João, está tudo bem? Roberto perguntou numa tarde, encontrando o rapaz sozinho no jardim. Estou bem, Sr. Roberto. Só me acostumando. Acostumando com o quê? Com não ter que cuidar de ninguém. É estranho. Desde os 10 anos eu era responsável pela Ana e pela Alice. Agora não sei bem qual é meu lugar. Roberto sentou ao lado dele. Você sabe qual é seu lugar? É ser um adolescente de 16 anos que merece estudar, sonhar e planejar seu futuro. Mas e se a Lara precisar de mim? Ela sempre vai precisar de você, mas como irmão, não como pai. Há uma diferença. Essa conversa marcou o início de uma transformação em João. Com o apoio de Roberto, ele se inscreveu no clube de robótica da escola e descobriu uma paixão por tecnologia. O menino sério e responsável, gradualmente, deu lugar a um adolescente curioso e sonhador. As gêmeas Ana e Alice também floresceram. Matriculadas numa escola particular de qualidade, elas se destacaram rapidamente. Ana mostrou talento para artes e Alice para ciências. Patrícia, surpreendentemente, se envolveu em ajudá-las com os projetos escolares. Nunca pensei que gostaria tanto de mexer com tinta, riu Patrícia, ajudando Ana com um projeto de pintura. A senhora é boa nisso, disse Ana. Podia dar aulas para a gente. Foi assim que Patrícia descobriu uma nova paixão. Começou a dar oficinas de arte para Ana, Alice e Sofia, e pela primeira vez em anos se sentiu útil de uma forma genuína. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Lara, vendo toda a família crescer e se desenvolver, finalmente teve coragem de começar a faculdade de pedagogia. Estudava à noite e Roberto havia contratado uma assistente para ajudar com as crianças durante esse período. Mas Miguel e Sofia sempre perguntavam quando a tia Lara voltaria. Ela está estudando para ser uma professora ainda melhor para vocês, explicava Roberto. Mas ela já é a melhor professora do mundo, protestava Miguel. Um dia, Roberto recebeu uma ligação no escritório que mudaria tudo novamente. Era do hospital. Lara havia desmaiado na faculdade e estava internada. Como assim desmaiou? Perguntou Roberto, já pegando as chaves do carro. Segundo os médicos, é cansaço extremo e baixa alimentar. Ela está bem, mas precisa de repouso. Roberto chegou ao hospital e encontrou Lara numa cama, parecendo pequena e frágil. João, Ana e Alice
estavam ao lado dela, preocupados. Senhor Roberto, desculpe o incômodo, disse Lara, tentando se sentar. Qual incômodo, Lara? Você está trabalhando e estudando demais. Precisamos repensar sua rotina. Eu preciso trabalhar, Senhor Roberto. Não posso... Precisa, nada. Você precisa se cuidar. Se você adoecer, quem vai cuidar de todo mundo? Foi então que Roberto tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial. Ofereceu a Lara uma sociedade numa nova empresa que estava criando, uma rede de escolas infantis com metodologia humanizada. Você seria a diretora pedagógica. Aplicaria em larga escala tudo o que já faz com Miguel e Sofia, e poderia estudar no período integral sem se preocupar com dinheiro. Senhor Roberto, isso é impossível. Eu não tenho formação para isso. Não ainda, mas terá. E tem algo muito mais importante. Tem coração. A proposta assustou e emocionou Lara ao mesmo tempo. Significava deixar de ser babá para se tornar sócia. Significava ter voz e poder de decisão. Significava realizar seus sonhos mais profundos. Porém, havia um medo que a atormentava. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar o Senhor? Impossível. Você nunca me decepcionou, só me ensinou. Os meses seguintes foram de transformação para toda a família. Lara se dedicou aos estudos com uma intensidade impressionante. Roberto descobriu que tinha prazer em ensinar business para ela, enquanto ela lhe ensinava sobre desenvolvimento infantil. João, inspirado pelo exemplo da irmã, decidiu que queria estudar engenharia. Ana e Alice se tornaram as melhores alunas de suas turmas. Miguel e Sofia, rodeados de tanto estímulo positivo, se desenvolviam de forma excepcional. Patrícia, que havia encontrado propósito nas aulas de arte, decidiu fazer uma exposição beneficente. A renda seria destinada à construção da primeira escola da nova empresa, de Roberto e Lara. Nunca pensei que eu fosse capaz de criar algo assim, disse Patrícia, olhando suas pinturas expostas. Você sempre foi capaz, respondeu Roberto. Só precisava descobrir. A exposição foi um sucesso. Venderam todas as obras e arrecadaram muito mais que o esperado. Durante a noite de abertura, Roberto fez um discurso emocionante. Esta exposição representa muito mais que arte. Representa transformação. Representa uma família que se encontrou através do amor. E representa o início de um sonho que vai impactar muitas outras famílias. Lara, ao seu lado, não conseguia parar de chorar. João, Ana e Alice estavam orgulhosos da irmã. Miguel e Sofia não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que era algo importante para a tia Lara. 6 meses depois, a primeira escola Coração Educador foi inaugurada. Lara, já formada em pedagogia, assumiu como diretora. A metodologia que ela havia desenvolvido intuitivamente com Miguel e Sofia agora seria aplicada para centenas de crianças. No primeiro dia de aula, Roberto estava nervoso como se fosse ele que estivesse começando na escola. Você tem certeza de que está preparada? Perguntou para Lara. Tenho a melhor preparação possível. Aprendi na prática com as pessoas que mais amo no mundo. A escola foi um sucesso imediato. Pais faziam fila para matricular os filhos, impressionados com a abordagem humanizada e o carinho genuíno que permeia cada atividade. João, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, se tornou monitor voluntário da escola nos fins de semana. Ana e Alice, de 14 anos, ajudavam com atividades artísticas e científicas para os menores. Miguel e Sofia, agora com 6 anos, eram exemplos vivos da educação que Lara defendia. Crianças confiantes, criativas e carinhosas, que tratavam todos com respeito e gentileza. Tia Lara, quando eu crescer, quero ter uma escola igual à sua, disse Sofia num dia. E eu quero trabalhar com você, tia Lara, completou Miguel. Patrícia, que havia encontrado sua vocação nas artes, abriu um ateliê anexo à escola. Dava aulas para crianças e adultos, criando uma comunidade artística vibrante. 1 ano depois da inauguração da escola, Roberto recebeu uma proposta para expandir a rede para outras cidades. Lara, agora uma educadora respeitada, participava como igual de todas as decisões. O que você acha, sócia? Perguntou Roberto, brincando com o título.
Acho que temos responsabilidade de levar isso para o maior número de crianças possível. Então, vamos em frente. Durante a reunião de planejamento da expansão, Roberto teve uma revelação. Olhou ao redor da mesa e viu sua família estendida. Lara, João, Ana, Alice, Patrícia, todos trabalhando juntos por um objetivo comum. Vocês sabem que minha vida mudou completamente naquela noite que vi a Lara dormindo no chão com Miguel e Sofia, né? Como assim, papai? Perguntou Sofia, que estava desenhando num canto da sala. Naquela noite, eu aprendi que família não é só sobre sangue. É sobre amor, cuidado e dedicação. E vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no banco, mas nas pessoas que amamos. Lara sorriu. O senhor também me ensinou muito, senhor Roberto. Me ensinou que sonhos podem se tornar realidade quando temos apoio de quem acredita na gente. Chega de senhor Roberto, Lara. Somos sócios. Somos família. 5 anos depois, a rede Coração Educador tinha 15 unidades espalhadas pelo Brasil. Lara havia se tornado uma referência nacional em educação infantil humanizada. João era engenheiro formado e trabalhava no desenvolvimento de tecnologias educacionais para as escolas. Ana estudava arte-terapia e Alice cursava pedagogia para seguir os passos da irmã. Miguel e Sofia, agora com 11 anos, eram crianças excepcionais, não apenas academicamente, mas principalmente em caráter e compaixão. Lidavam com conflitos através do diálogo, ajudavam colegas em dificuldades e tratavam todos com igual respeito, independente de classe social. Eles são seus maiores sucessos, disse Roberto para Lara num dia, observando as crianças brincarem no jardim. Nossos maiores sucessos, corrigiu ela. Eles são resultado de tudo que construímos juntos. Roberto assentiu. Sua vida havia tomado um rumo completamente diferente daquele que imaginara. Continuava sendo um empresário bem-sucedido, mas agora sabia que o sucesso não se media apenas em dinheiro. Media-se em vidas transformadas, em sonhos realizados, em amor compartilhado. Patrícia, que havia descoberto na arte uma forma de se expressar e se conectar genuinamente com as pessoas, se tornara uma pintora reconhecida. Suas obras decoravam todas as escolas da rede, criando ambientes acolhedores e inspiradores. Você se lembra de como éramos antes? Perguntou Roberto para ela numa noite. Me lembro. E tenho vergonha. Éramos 2 estranhos dividindo uma casa luxuosa, criando filhos que mal conhecíamos. E agora? Agora somos uma família de verdade. Uma família grande, maluca e maravilhosa. A transformação não havia sido fácil. Houve momentos de tensão, de adaptação, de questionamentos. Mas o amor genuíno que Lara trouxera para aquela casa havia sido como uma semente que germinou e floresceu, criando uma árvore frondosa sob a qual toda a família podia se abrigar. João, já formado e com um emprego promissor, escolheu continuar morando na casa de hóspedes. Esta é minha família, disse quando Roberto perguntou se queria se mudar. Por que eu sairia? Hannah e Alice, adolescentes talentosas e determinadas, viam em Lara não apenas uma irmã, mas um exemplo de que era possível superar qualquer dificuldade com determinação e amor. A Lara nos ensinou que não importa de onde viemos, mas para onde vamos, disse Ana numa redação escolar sobre heróis pessoais. Alice escreveu algo similar. Minha irmã transformou tristeza em alegria, necessidade em abundância e medo em coragem. Ela é minha heroína. Numa manhã de sábado, 10 anos depois daquela primeira noite transformadora, Roberto acordou com um barulho de risadas vindas do jardim. Olhou pela janela e viu uma cena que o emocionou profundamente. Lara estava sentada na grama, cercada por Miguel, Sofia, Ana, Alice e 3 crianças novas que haviam sido adotadas por uma família amiga através da rede de contatos da escola. João estava ali também, agora com 28 anos, brincando de pega-pega com os menores. Patrícia apareceu ao lado de Roberto na janela. Bonita vista, não é? Já mais bonita do mundo. Você se arrepende de alguma coisa? Roberto pensou por um momento.
Me arrependo de ter demorado tanto para perceber o que realmente importa na vida. Mas não me arrependo de nada que fizemos depois. Naquela tarde, a família inteira se reuniu para comemorar mais um aniversário da rede de escolas. Durante o jantar, Roberto se levantou para fazer um brinde. Há 10 anos, eu era um homem rico, mas pobre em tudo que realmente importa. Tinha dinheiro, mas não tinha família. Tinha sucesso, mas não tinha propósito. Tinha uma casa, mas não tinha um lar. Ele olhou para Lara, que estava com os olhos marejados. Lara, você não apenas cuidou dos meus filhos, você salvou minha família. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está no amor que damos e recebemos, que o verdadeiro sucesso está em ver as pessoas que amamos florescerem. Senhor, Roberto, disse Lara, ainda lutando contra o hábito antigo. O Senhor me deu a oportunidade de realizar todos os meus sonhos. Me deu uma família, uma profissão, um propósito. Sou eu que devo agradecer. João se levantou. Eu quero dizer uma coisa. Cresci pensando que homem não podia chorar, que tinha que ser forte sempre. Mas o Roberto me ensinou que força de verdade está em admitir quando precisamos de ajuda, em abraçar quem amamos, em não ter vergonha de demonstrar afeto. Ana e Alice concordaram. Vocês nos deram uma família de verdade, disse Ana. Não apenas um teto e comida, mas amor, oportunidades, sonhos. Miguel e Sofia, agora adolescentes articulados, também falaram. Tia Lara sempre foi nossa segunda mãe, disse Sofia. Mas agora entendemos que vocês todos são nossa família. Não tem primeiro ou segundo. Tem amor de verdade. E nós aprendemos que família não é só quem nasce junto, completou Miguel. É quem escolhe ficar junto, cuidar junto, crescer junto. Patrícia, que havia se tornado uma mulher completamente diferente daquela de 10 anos atrás, também se manifestou. Eu era uma mulher vazia, cheia de compromissos vazios e amizades superficiais. Lara me ensinou que a felicidade está nas pequenas coisas. Numa tarde pintando com as crianças, numa conversa sincera, num abraço apertado. O jantar se estendeu até tarde, cheio de histórias, risadas e planos para o futuro. Quando finalmente todos foram dormir, Roberto ficou sozinho no jardim, refletindo sobre a jornada. Lembrou-se do homem que era 10 anos atrás. Workaholic, distante, focado apenas em lucros e status. Lembrou-se de como mal conhecia os próprios filhos, de como tratava os funcionários como números, de como sua vida pessoal era um vazio disfarçado de luxo. Agora, olhava ao redor e via a abundância real. Via relacionamentos genuínos, propósito verdadeiro, amor incondicional. A casa que antes era um museu frio se tornara um lar cheio de vida. Lara apareceu ao seu lado, como se soubesse que ele precisava de companhia. Em que está pensando? Estou pensando em como uma pessoa pode mudar a vida de tantas outras. Você salvou esta família, Lara. Nós nos salvamos uns aos outros, Roberto. Eu também estava perdida antes de chegar aqui. Cuidar do Miguel e da Sofia me deu propósito. Ver meus irmãos crescerem me deu força. Trabalhar com você me deu confiança. E agora? Agora temos uma rede de escolas que está transformando a educação no país. Temos centenas de crianças crescendo com valores sólidos. Temos uma família que é exemplo de que o amor pode superar qualquer diferença. Roberto sorriu. E temos um futuro cheio de possibilidades. Sim, temos. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons noturnos do jardim que havia presenciado tantas transformações ao longo dos anos. Lara, você já se perguntou como seria sua vida se não tivesse vindo trabalhar aqui? Já. Provavelmente ainda estaria no interior, lutando para sustentar meus irmãos, sem perspectivas de estudo ou crescimento. E você? Eu continuaria rico e infeliz. Continuaria sendo um estranho para meus próprios filhos. Continuaria vivendo uma vida sem sentido. Então foi o destino que nos juntou. Foi amor, corrigiu Roberto. O amor que você tinha pelos seus irmãos, o amor que demonstrou pelos meus filhos, o amor que despertou em todos nós. O amor é que transforma tudo. Naquela noite, Roberto foi dormir com o coração em paz. Sabia que havia muito trabalho pela frente, muitas escolas para construir, muitas vidas para tocar.
Mas sabia também que não estava sozinho nessa jornada. Tinha ao seu lado uma mulher extraordinária que havia lhe ensinado o verdadeiro significado de riqueza. Tinha filhos que o amavam e respeitavam de verdade. Tinha uma esposa que havia redescoberto sua paixão pela vida. Tinha uma família estendida que era prova viva de que o amor não conhece barreiras. E tinha um propósito que ia muito além do lucro: transformar a educação brasileira. Uma criança de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. A última coisa que Roberto pensou antes de dormir foi na imagem que havia mudado sua vida. Lara dormindo no chão, abraçada com Miguel e Sofia. Uma cena simples que havia revelado uma verdade profunda sobre o que realmente importa na vida. O amor. Sempre o amor. Fim da história. Agora queremos saber sua opinião sobre esta emocionante história de transformação. Você acredita que pequenos gestos de amor podem realmente mudar vidas inteiras? Conte nos comentários sua experiência e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias tocantes.